Muito bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos que entrarão nessa live, a todos que acompanharão esse vídeo durante a semana, durante o dia. Que Deus venha abençoar a segunda-feira de vocês, que seja o início de uma semana abençoada, cheio da presença do Espírito Santo. Que a gente possa, nessa semana, ser fortalecidos, ser cheios do Espírito Santo. E como temos aprendido nesse tempo, que a gente possa se encher diariamente do Espírito Santo. Que não seja apenas uma carga única nesse tempo, mas que diariamente a gente vá se carregar da presença do Espírito Santo, se encher da presença do Espírito Santo. Que a gente possa transbordar tudo isso que Deus tem ministrado no nosso coração para outras vidas. Que a gente possa entender que o nosso olhar tem que estar fixo ao Senhor. Antes de entrar, já na verdade, desde alguns dias Deus tem colocado algo no meu coração e eu gostaria de compartilhar nesse vídeo. É sobre distrair, né? E a gente falou muito ontem sobre dar o controle da nossa vida ao Senhor, como se fosse um GPS, que muitas vezes a gente se perde, que é quando a gente tira o controle da mão do Senhor. E muitas vezes a gente acaba se perdendo porque a gente está distraído. E o que Deus tem falado no meu coração é que nesse tempo tão importante, tão poderoso que a gente está tendo com o Senhor, de cada vez com mais vontade de buscar ao Senhor, de se encher da palavra do Senhor, de conhecer que Ele é, que a gente não se distraia. O diabo ele é muito sutil nas formas com que ele tem de nos afastar do Senhor. Então, ele vai criar uma forma de nos distrair. Então, que a gente fique atento com as distrações, que são situações que vão acabar nos distraindo e nos afastando da presença do Senhor. Às vezes começa com algo tão simplesinho, que aí quando a gente vê, a gente já está se afastando. Daqui a pouco, quando a gente vai ver, a gente já não tem mais vontade, a gente já não tem mais força. Cuidado com as distrações, ela pode estar na palma da sua mão, por exemplo. Seja no celular, seja no controle de TV. Então, cuidado com as distrações. Que a gente olhe para o Senhor, que a gente tem orado aqui, que o nosso olhar esteja fixo ao Senhor. E quando a gente está olhando fixo para algum lugar, não vai haver distração. Não vai haver nada que nos tire do caminho. Então que a gente possa estar olhando para o Senhor, certo de quem a gente está olhando, certo para onde a gente está indo, para quem a gente está buscando. E que não haja distração nesse meio de caminho. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia na sua presença. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui contigo, Senhor, compartilhando da tua palavra. Mais um dia que o Senhor nos enche, que o Senhor nos recarrega, que o Senhor nos fortalece, Pai, por uma semana de luta, uma semana de batalha, uma semana de bênçãos. Nós sabemos que o Senhor já preparou essa semana inteira, Pai. Nós sabemos que tudo irá bem, que o Senhor está no controle de tudo, Pai. E isso traz paz e tranquilidade para o nosso coração. Que a gente não ande ansioso, que a gente não ande preocupado com as coisas, sabendo que o Senhor está no controle de tudo, o nosso Salvador está no controle de tudo. Oh Deus, muito obrigado pela oportunidade de poder falar com o Senhor. O véu foi rasgado e nós temos liberdade em chegar até a Ti, Senhor, de poder falar contigo. Espírito Santo, conduza todos os nossos atos durante esses dias. Em nome de Jesus, que as palavras que saírem da nossa boca sejam as palavras do Teu Espírito. Em nome de Jesus, conduza a nossa direção, Pai. Em nome de Jesus, que a gente possa, dia após dia, se esvaziar dos nossos pensamentos, se esvaziar da nossa sabedoria, se esvaziar das nossas vontades e se encher diariamente do Teu Espírito. E ser fortalecido por Ti, Pai. Em nome de Jesus,
Esse tempo tem sido um tempo tão precioso que nós temos aprendido tanto, Pai. Continua derramando sobre nós, aumenta a sua intensidade sobre nós. Nós queremos mais de Ti, mais revelações de Ti. Nós queremos conhecer mais de Ti, ir mais profundo na Tua presença. Senhor Jesus, muito obrigado por tanto amor derramado sobre nós. O sangue derramado naquela cruz por nós, por amor a nós, para nos salvar, para nos fazer parte do seu corpo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Deus, muito obrigado por tanto amor, Pai. Por tanto amor, pela sua misericórdia, pela sua graça, Pai. Espírito Santo, obrigado por estar dia após dia conosco, nos guiando, nos alertando, nos direcionando. Aumenta a sua intensidade dentro de nós, que a gente esteja sensível à tua voz, que a gente esteja sensível à tua vontade. Deus, nós queremos saber qual a vontade do teu coração, nós queremos estar no centro da vontade do teu coração para todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Estamos aqui, Pai, à sua disposição. Usa-nos da forma que o Senhor desejar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós anulamos as nossas vontades para seguir a sua, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu tenho certeza que o Senhor já está nos guardando, nos abençoando, e que essa segunda-feira será uma segunda-feira abençoada, cheia da sua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, eu separei um salmo, é o Salmo 111, Salmo 111 que vai dizer assim: Aleluia, darei graças ao Senhor de todo o coração, na reunião da congregação dos justos. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que apreciam os seus feitos, Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Deu alimento aos que temiam, pois sempre se lembra da sua aliança. Mostrou ao seu povo os seus feitos poderosos, dando-lhe as terras das nações. As obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus prefeitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Que o nome do Senhor seja louvado para sempre, em todos os lugares, em qualquer circunstância. Ele trouxe a nossa redenção, o nosso Salvador. Ele nos encontrou, nos lavou dos nossos pecados e nos redimiu através do seu Filho. Que essa verdade, que isso não saia do nosso coração. Que as palavras do diabo jogado contra a nossa vida não nos faça colocar nesse lugar de volta. Que a gente entenda que o Senhor nos lavou, nos redimiu, nos salvou. Por tanto amor por nós. Amém? Então vamos lá. Seguindo a leitura do nosso livro. Bom dia, Espírito Santo. Vamos iniciar agora o capítulo 9. Estamos finalizando, hein? Capítulo 9. Hoje é a parte 16 dos nossos vídeos. Espaço para o Espírito. Durante gerações, as pessoas foram levadas a acreditar que o Espírito é uma coisa. Com base em milhares de vozes, milhões de palavras escritas e uma atitude que permeou toda a fé cristã, fomos programados a pensar no Espírito Santo como algo em vez de alguém. Ouvi um refrão recentemente que dizia: "Dê-me mais de ti." E pensei: por quê? Isso não é bíblico. Não se pode ter uma parte dele. É uma pessoa. Não se pode quebrá-lo em pequenos pedaços.
um braço essa semana e uma... cadê? Caiu, mas eu acho que voltou, né? Você deveria estar clamando ao Espírito: por favor, leve mais de mim. Ele não se entrega a você, você se entrega a ele. Sem dúvida, a mensagem mais esquecida da igreja hoje em dia é que o Espírito Santo é real e devemos abrir um espaço para ele. Triste, não é? Milhares de ministros do Evangelho não compreendem as obras do Espírito no planeta Terra. Tenho medo que também tenham sido programados. Da escola dominical ao seminário, foram levados a acreditar que o Espírito é um membro menor da Trindade, que veio no Pentecostes e continua flutuando nas nuvens desde então. Na verdade, muitos evitam falar seu nome para que as pessoas não os confundam com uns desses excêntricos carismáticos. Deus queria que a igreja fosse viva e vibrante. Pouco antes de voltar ao céu, Jesus proferiu as inesquecíveis palavras: estes sinais acompanharão os que crerem. Marcos 16 e 17. Talvez a pergunta mais complexa que recebi como ministro foi: se o Espírito Santo foi enviado para dar poder aos cristãos para terem uma vida vitoriosa, por que existem tantos desesperançados e derrotados? Quando eu era evangelista, ia à igreja, realizava encontros, orava pelas necessidades das pessoas e voltava para minha casa. Realmente, não sabia o que estava acontecendo na vida diária das pessoas. Porém, agora que eu sou um pastor, minha perspectiva mudou totalmente e fico perturbado pelo que vejo. Agora percebo que um número infinitamente maior de pessoas tem problemas tão grandes como jamais sonhei. Que tantos cristãos estivessem desanimados, deprimidos e à beira da falência espiritual era algo impensável. Vejo repetidamente pequenos problemas aparecerem na vida das pessoas e de repente emergirem como Golias ou Monte Everest. Deus Pai, peço, onde está a vitória? Onde está a alegria? Na semana passada, nossa congregação experimentou um grande derramamento do Espírito em uma noite de domingo. Quando eu pregava para as pessoas, senti uma unção incomum. A caminho de casa gritava: Aleluia! Falei para a Suzane, minha esposa: que culto incrível! Não é maravilhoso o que Deus está fazendo aqui? Porém, assim que entrei em nossa casa, o telefone tocou. E pelos 30 minutos seguintes, ouvi a dolorosa história de um homem que tinha estado naquele culto. Ele chorou muito quando me disse: não sei mais o que fazer. Isso aconteceu muitas vezes. O que há de errado? Porque aquela primeira igreja tinha tanto poder e nós temos tão pouco? Como uma palavra expulsavam demônios e nós parecemos ficar tão temerosos e alarmados? Basta mencionar demônios e os cristãos saem correndo. Muitos pastores nem mesmo falam sobre eles. Como se ignorar o tópico pudesse afastá-los? É difícil entender. Em vez de pregar às pessoas que elas podem se libertar, muitos ministros mantêm um silêncio que as deixam algemadas. Em vez de obedecer às palavras de Cristo, expulsaram demônios. Marcos 16, 17. Dizem as pessoas que isso que realmente está acontecendo não existe, que é imaginação. E as pessoas murmuram: Senhor, não encontro uma resposta, não consigo encontrar ajuda. É de se admirar que alguns ocultistas tenham mais poder do que alguns cristãos. Deveriam nos surpreender quando seguidores satânicos demonstram conhecer mais do sobrenatural que muitos seguidores de Cristo. Como é possível? Se Deus é onipotente e Satanás possui uma fração mínima do poder, como um discípulo do demônio opera com qualquer autoridade? É realmente muito simples. Uma pessoa que usa 100% de uma pequena fração tem mais poder que alguém que poderia ter a energia do universo, mas nem mesmo tenta. Eu vou repetir isso daqui. É realmente muito simples. Uma pessoa que usa 100% de uma pequena fração
tem mais poder do que alguém que poderia ter a energia do universo, mas nem mesmo tenta. Fico profundamente perturbado quando penso em um pecador recebendo mais de Satanás do que um cristão que não pede nada do que Deus pode dar. Está na hora de começar a exercitar o poder do Todo-Poderoso. Você precisa saber que Deus é maior do que qualquer demônio e que somente uma palavra de Jesus destrói o mal. Mesmo um dos seus anjos pode derrubar Satanás. Apocalipse 20, 1 ao 3. Deus não é fraco, seu povo é. Eis a única conclusão que fui capaz de chegar. A razão pela qual a igreja e tantas pessoas nela se tornaram tão derrotadas é porque ignoram a pessoa mais poderosa do universo, o Espírito Santo. Mais uma vez, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, 6. E as seguintes palavras também são muito animadoras. Quem você pensa que é? Ó montanha majestosa, você se tornará uma planície. Verso 7. Você precisa mais do que um trator para nivelar a enorme pilha de pedras que existe no seu caminho. É uma montanha gigantesca de futilidade e medo, e a escavação que você precisa é possível apenas por meio do vigoroso poder do Espírito Santo. Deus, por sua palavra, dá uma receita para quebrar o jugo da escravidão. Ele sabe exatamente o que é necessário para levantar seu pesado fardo. Isso se chama unção. E acontecerá naquele dia que a sua carga será retirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Isaías 10, 27. Como Deus removeu o fardo de Israel, também removerá o seu. Afinal, Satanás é o traidor que colocou o jugo pesado sobre você. Porém, Jesus, que declarou que a escravidão seria destruída, afirmou: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 30. O pesado jugo pode ser quebrado pelo Espírito, e não apenas por aquele momento. Não é uma solução temporária. Ele fica com você, continua a levantar seu fardo e a guiá-lo num caminho completamente novo. O apóstolo João, falando sobre o Espírito, escreveu: a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam de alguém que os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. 1 João 2, 27. Não é preciso ser doutor para ser capaz de perceber quem possui a unção e quem não possui. Mesmo um pecador não regenerado, apertando um botão do aparelho de TV em um domingo de manhã, reconhece o toque do Espírito quando o vê. Reconhece porque, como um diamante, é muito raro. Não há nada mais trágico do que as pessoas que não possuem a unção querendo produzi-la. Tentam forçá-la, mas o toque do Senhor não está lá. Quantas vezes você viajou para ouvir um grande orador ou um mestre bíblico e terminou descobrindo que a pessoa é uma concha vazia, que não há nada dentro dela a não ser conhecimento, cheia de fatos e informações, mas absolutamente sem vida. Estão caminhando e falando, mas as suas palavras estão mortas. Nunca esquecerei o que aconteceu em uma conferência que assisti na Costa Oeste. Em uma sessão da tarde, um jovem foi apresentado para cantar com uma voz tremenda, bem treinada. Ele cantou "O Rei está chegando". Todas as pessoas gostaram e aplaudiram muito quando ele terminou. Não sei como aconteceu, mas no culto noturno, uma senhora cantou exatamente a mesma coisa. Francamente, ela não parecia ser cantora. Sua voz era um pouco anasalada e desafinava em algumas das notas. Porém, ela tinha algo que supria sua deficiência. Quando chegou o segundo refrão, as pessoas estavam de pé, suas mãos levantadas para o céu. O poder naquele lugar era eletrizante e não parou quando ela terminou. Louvamos várias horas ao Senhor. Depois, começamos a aplaudir por muito tempo.
Contudo, não estávamos ovacionando a cantora, estávamos aplaudindo aquele que nos entregou a música. O que fez a diferença? Meu amigo, foi a unção, foi o poder do Espírito na vida daquela senhora. Durante meu ministério no Canadá, fomos um dos grupos patrocinadores de uma cruzada do Billy Graham. Os preparativos para o encontro foram uma das coisas mais organizadas que já vi, e os cultos propriamente ditos foram monótonos, comparados ao que estava acostumado. Porém, quando Graham começou a falar, havia um toque inconfundível do Espírito em sua mensagem. O conteúdo era Cristo, mas eu podia ver que estava na presença de um homem com profunda comunhão pessoal com o Espírito. Desde a criação, as pessoas ficaram fascinadas pela unção. Ela tem sido admirada, manifestada e até copiada. Porém, a verdadeira unção sempre foi e ainda continua sendo uma função de Deus Espírito Santo. Qual é o seu objetivo? Que você possa proclamar a mensagem com poder. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Isaías 61, 1 e 2. Porém, essas não são as palavras de um profeta do Antigo Testamento. Jesus as citou a uma audiência atônita na sinagoga em Nazaré. Lucas 4, 18 e 19. Você nunca deve esquecer que para entender o Espírito Santo, deve saber que ele é Deus. Essa descrição pode lhe parecer estranha, mas é tão básica quanto a própria palavra. Ele era o poder da criação. Você se lembra das palavras no livro de Jó? O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó 33, 4. Enquanto Deus Pai estava no céu, sobre o trono da glória, dizendo, faça-se o homem, o Espírito Santo estava fazendo sua obra na terra. Até o segundo versículo afirma que na criação o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, 2. E o salmista, falando das escrituras na terra, escreveu, quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renova a face da terra. Salmo 104, 30. Se você quer a unção do Espírito se torne evidente em sua vida, ela começa como uma compreensão de quem ele é, como opera e como você pode entrar em comunhão com ele. O Espírito Santo não foi enviado para que você se sinta bem. Ele vai fazer isso, com certeza, mas é muito mais. Ele tem uma posição de igualdade na divindade e merece nossa adoração da mesma forma que Deus Pai e Deus Filho. Mas esse é apenas o começo. Seu crescimento espiritual não é diferente do de um carvalho gigante. Deve ser alimentado e nutrido. Recentemente um homem me falou, Benny, quero agradecer-lhe por ter me apresentado o Espírito Santo em 1978. Eu disse, isso é ótimo. Conte-me o que aconteceu desde então. Seu rosto ficou branco quando disse. Bem, nada realmente. Apenas me lembro como foi quando o conheci. Acho que eu não sabia o que fazer. Talvez eu esperasse que toda pessoa que fosse apresentada ao Espírito reagisse como eu. Literalmente me isolei com a palavra e com o Espírito, absorvendo o que ele tinha a me oferecer como uma esponja. Demorei centenas e centenas de horas com o precioso Espírito Santo. Percebo que para muitas pessoas é quase impossível encontrar tempo para pesquisar com atenção as Escrituras. Porém, só de ler esse livro você está recebendo de uma maneira sucinta o que demorou anos para o Espírito compartilhar comigo. Contudo, há uma coisa que não posso fazer por você. Não posso colocar uma varinha espiritual sobre sua cabeça e ungí-lo. Isso acontece apenas com um encontro pessoal e profundamente privado com o Espírito. E isso continua a crescer como uma fraternidade e uma comunhão que somente você pode estabelecer. Seu crescimento no Espírito surgirá no momento em que você começar a ver que o Espírito de Deus é verdadeiramente Deus.
Não consigo deixar de repetir isso, porque um quadro mental de uma personalidade fraca foi plantado em nossa psique desde a infância. Lembro-me de ter visto um livro que dizia: o Espírito Santo é um servo do corpo de Cristo. É desse tipo de erro que estou falando. Ele não é um servo, ele está no comando, ele é o líder do corpo de Cristo. Deixe-me compartilhar algo que descobri. O Espírito Santo não é apenas Deus, ele é também o Pai do Senhor Jesus Cristo. Antes de dizer, calma aí, Benedictus, deixe-me mostrar-lhe na palavra. Você diz, pensei que Deus Pai era Pai de Jesus. Bem, você está certo, mas também está errado. Deixe-me mostrar por quê. No primeiro capítulo dos Evangelhos, nos disseram que o Espírito Santo é o Pai do Senhor. Foi assim no nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mateus 1,18. Até Maria ficou preocupada. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Lucas 1, 34 e 35. Aí está, ele é chamado de Filho de Deus, mas foi o Espírito Santo que apareceu para a mãe de Cristo. Essa é a intimidade da Trindade. Um Filho de Deus Pai e um Filho de Deus Espírito Santo, apenas em um. Até os atributos de Jesus lhe foram dados pelo Espírito. Falando da vinda de Cristo, Isaías escreveu: um ramo surgirá no tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria, entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Isaías 11, 1 e 2. Jesus Cristo é um filho do Espírito. E assim como qualquer pai terreno ama seu bebê, da mesma forma o Espírito Santo amou o Senhor. Já viu um pai orgulhoso segurar o filho recém-nascido em seus braços, apertá-lo e amá-lo? Acho que esquecemos que o Espírito Santo também possui emoções. Ele ama o que criou, por isso quer colocar os braços ao seu redor. Você consegue ver Deus Pai no céu falando ao Espírito? Pegue meu filho e faça-o carne. Foi o milagre dos milagres. O Espírito Santo pegou aquela semente e colocou-a dentro do corpo de Maria. Porém, ele não foi apenas o Pai do Senhor, também foi quem o ungiu. Imagine se quiser, Deus Pai sentado em seu trono no céu e Jesus na terra curando os doentes e realizando milagres. E o Espírito Santo, ele é o canal, o contato entre as duas personalidades. Agora, o pai pega o telefone como se ele precisasse e diz: Espírito Santo? Sim, Senhor, responde o Espírito Santo quando atende. Quero que você leve Jesus até o deserto, porque vou mandar o demônio testá-lo, diz Deus. Sim, Senhor, diz o Espírito, e corre até Jesus. Jesus, vem comigo, ele fala. Você consegue ver como o Espírito Santo é o contato entre as duas personalidades? Ou imagine isso. Jesus está passando por um homem que está muito doente. Novamente, o pai pega o telefone e diz: Espírito Santo, pare Jesus, diga-lhe para ficar onde está. Está bem. Pare Jesus, diz o Espírito. Ele volta ao telefone e pergunta: Pai, o que ele deve fazer? Mande-o curar aquele homem. Fala a voz de Deus. Jesus imediatamente coloca suas mãos sobre o homem, o poder do Espírito fluindo por ele e o homem milagrosamente curado. Aqui está o que é vital para que você se lembre. Quando compreender isso, o véu que cobre os seus olhos sobre o papel do Espírito se levantará. Sobre a terra, Jesus não era nada mais do que um homem. Ele não tinha conhecimento da revelação sem a voz do Espírito. E não podia se mover a não ser que o Espírito Santo o movesse. Você já se perguntou por que quando Jesus passava alguns não eram curados? Por que ele não orava por todos os doentes? Por que não esticava o braço e os tocava?
É porque o Pai não pediu ao Espírito Santo que Jesus fizesse isso. Cristo disse: o mundo sabe. João 14, 31. Jesus dependia do Espírito. Ele era a linha que unia Cristo ao Pai. Uau! Esse final vai falar muito de dependência do Espírito Santo. De depender da voz do Espírito Santo para a nossa vida. Que a gente possa estar atento à voz do Espírito Santo. Da mesma forma que o Espírito Santo direcionava Jesus aqui na terra, ele nos direciona também. Então que a gente esteja atento a essa voz que quer nos conduzir. Por isso também o que foi falado no início sobre as distrações. Se a gente estiver distraído, provavelmente a gente não vai ouvir a voz do Senhor. Que a gente esteja atento a essa voz que irá nos conduzir ao propósito do Senhor. Amém? Vamos orar então? Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo. Espírito Santo, obrigado por ter se revelado mais e mais a nós. Deus, muito obrigado por tanto amor derramado por nós, pela sua direção colocada aqui nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus, continua falando conosco durante o nosso dia. Que a gente possa estar sensível ao ouvir tua voz, que a gente possa estar com os nossos olhos em ti, ainda buscando a tua face durante o nosso dia, buscando entender o que o Senhor tem para o nosso dia hoje. Nos usa hoje mesmo, Pai, em nome de Jesus, que a gente possa ser obediente a ti, sensível a ouvir as suas direções, Pai. Abençoa a vida de cada um que aqui esteve, os seus familiares, o seu dia, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém. É isso, gente. Muito bom esse tempo. Que Deus possa estar falando com todos vocês. Um ótimo dia, um dia cheio da presença do Senhor. E amanhã estamos juntos, 6 horas. Amém? Um ótimo dia a todos. Um grande abraço. Tchau, tchau.